Mais uma planilha profissional aqui no Excel e dessa vez uma planilha de fluxo de caixa diário, para você conseguir controlar as suas entradas e saídas de dinheiro, seja da sua empresa ou mesmo da sua vida pessoal. O legal é que dá para a gente registrar o que foi pago, o que está em aberto, o que está atrasado, clica, seleciona a descrição. Então é uma planilha bem fácil e rápida de utilizar, para que você consiga facilmente registrar tudo que entra e tudo que sai da sua conta. Além disso, do fluxo de caixa em si, a gente tem um relatório para você poder analisar dia a dia o que entrou e o que saiu. É só você selecionar o mês e o ano aqui em cima, que o relatório atualiza de modo a te mostrar só o mês e o ano que você selecionou. Aqui a gente tem os totais, entrou, saiu, resultado e acumulado. E aqui na direita a gente tem um relatório mês a mês e quinzena por quinzena. Primeira quinzena, segunda quinzena, etc. O que entra, o que sai, resultado, acumulado e assim vai. Essa planilha, pessoal, é uma planilha profissional de Excel e eu vou deixar o link para você adquirir aqui na descrição do vídeo. Quando você abrir a planilha pela primeira vez, é muito importante que aqui no cabeçalho você clique na opção habilitar edição, porque assim você consegue usar a planilha. Se você não habilitar a edição, você não vai conseguir usar a planilha. Então apareceu essa mensagem amarela para você, já clica aqui em cima, habilitar edição. Pronto, porque dessa forma a planilha libera para você poder fazer o uso dela. Uma outra dica muito importante é, se você quiser mais área para poder visualizar a sua planilha, é só você clicar aqui na página inicial 2 vezes. Clica rapidinho, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Porque assim você consegue ou aumentar ou diminuir o menu do Excel. Aí você ganha mais espaço na sua tabela. Olha que interessante. Você consegue ter uma área maior de visualização. Eu vou te mostrar exatamente o que a planilha tem e como que você utiliza cada parte da planilha. Vamos começar aqui embaixo com o rodapé. Ela é composta por 3 partes: fluxo de caixa, relatório financeiro e cadastro. Eu aconselho sempre começar com um cadastro. Por quê? Porque é no cadastro onde vamos fazer o registro de informações que vamos usar o tempo inteiro, como entradas, saídas e formas de pagamento. Exemplo, aqui na forma de pagamento tem a opção Pix cadastrada. Então, quando eu volto no fluxo de caixa, eu consigo escolher a forma de pagamento Pix. Por quê? Porque foi cadastrado anteriormente. Então aqui eu não preciso ficar digitando toda hora a mesma coisa. O objetivo da lista de cadastro é ganhar tempo no dia a dia mesmo. Clica e seleciona o que precisa. Bom, então aqui em entradas, o que a gente vai colocar? Tudo que é referente a entradas, tudo que você tem de recebimento. Ah, professor, mas eu não lembro tudo de cabeça. Tudo bem, cadastra só o que você lembra agora, e à medida que você for tendo mais coisas, você vai cadastrando, não tem problema. Você pode usar o cadastro de forma parcial, você vai cadastrando aos poucos. Só para te dar um exemplo de como é que você usa entradas, saídas e formas de pagamento. Como que você cadastra, como que você edita, dá para organizar de A a Z e como é que deleta informações. Então vamos lá, aqui nas entradas, dá para ver que tem essa tabelinha para você inserir algumas informações. Mas e quando essas informações já forem inseridas de forma completa? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou deletar essas linhas. Não precisa fazer isso na sua planilha, tá bom? Só para eu te mostrar. Aqui a gente tem, ó, entradas, pagamento, salário, serviço. Mas digamos que tem um outro tipo de entrada aqui na minha empresa ou na minha vida pessoal. Tem outro tipo de entrada. O que eu vou fazer? Eu clico na primeira linha vazia para adicionar essa nova entrada. Ó. Clico na primeira linha vazia e então adiciono. Escrevo vendas, por exemplo. Enter. Automaticamente, quando eu fizer isso, a tabela já cadastra para mim essa nova opção. Então, para você cadastrar novas coisas, é só você clicar na primeira linha vazia e escrever a opção que você quer. Enter. Pronto. Agora eu já cadastrei, ó, 2 novas entradas na planilha. Ah, mas está fora de ordem alfabética. Como é que eu faço para organizar isso daqui? Toda a tabela vai ter esses filtros aqui em cima. Aí você pode clicar e vai na primeira opção, classificar de A a Z. Feito isso, a tabela já vai organizar as informações de modo a deixá-las em ordem alfabética. E o legal é que tudo que você fizer aqui nessa lista já vai ser refletido lá na primeira aba, onde você vai fazer o cadastro das coisas. Então, ó, esse ABC123, ele é a primeira opção. Eu acabei de cadastrar junto com vocês. Quando eu volto no meu fluxo de caixa, sempre que eu tiver uma entrada, eu já consigo selecionar esse ABC123. Então ele já está disponível aqui para mim. Ele já fica automaticamente funcionando. E se eu quiser deletar alguma informação? Tem 2 maneiras de deletar, tá, pessoal? Primeiro, você clica e aperta o Delete do teclado, aonde você quiser deletar. E depois, para não ficar com esses buracos na tabela, você clica no filtro e organiza de A a Z de novo. Bom, essa é uma opção bem fácil. Mas agora, se você realmente quiser deletar as coisas, remover, sumir e não deixar buraco na tabela, deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Ah, eu quero deletar esse ABC. Eu clico nele, botão direito do mouse, excluir, cuidado, muita atenção. Linhas, excluir linhas, linhas da tabela. Pronto. Agora sim você consegue, ó, remover aquela opção. Então, 2 maneiras, né, da gente poder remover as coisas.
E se eu quiser editar alguma informação? Para editar, pessoal, é só você clicar 2 vezes dentro da célula. 1, 2, vendas, espaço, ABC. Pronto. Aí, ó. Eu consigo agora mexer com o que está aqui dentro. Enter. É isso aí, resolveu o problema. Saídas e formas de pagamento é a mesma coisa. Você pode deletar o que está aqui, colocar coisas novas, editar, organizar de A a Z e etc, tá bom? Aí fica bem mais organizado conforme o seu gosto pessoal. Então é assim que a gente usa a parte de cadastros dessa planilha. Agora, pessoal, vamos ver o fluxo de caixa. Então, depois que fizemos o cadastro, eu acho legal ir para o fluxo de caixa. Fluxo de caixa é onde você vai fazer o lançamento de tudo que entra e sai da sua conta, seja a sua conta empresarial ou se você quiser controlar a sua conta pessoal mesmo, tá bom? Então dá para você controlar ou da empresa ou a sua conta pessoal. Aqui a gente tem o fluxo de caixa, no cabeçalho a gente tem alguns filtros, daqui a pouquinho a gente vê como é que usa. Aqui embaixo tem essas caixinhas, cards, que conseguem nos mostrar tudo que entrou, tudo que saiu e o resultado. Aqui embaixo a gente tem uma tabela onde vai sendo lançadas as informações e, à medida que a tabela for ficando grande, tem que rolar para baixo, rolar para cima, ficar indo até o final, né? Mas não precisa fazer isso, porque aqui no Excel eu adicionei 2 botõezinhos. Um, para você ir diretamente para a última linha da planilha, ó, clica, e automaticamente você já é lançado para a última linha, assim facilita muito o cadastro de novas informações. Ou se você quiser ir lá para o começo da planilha, é só você clicar no botãozinho e ir para a primeira linha. Clicou e o Excel já te lança para a primeira linha da planilha. Então facilita muito na hora de fazer a navegação pela planilha. Primeira coisa, sempre vamos inserir novas informações na primeira linha vazia da tabela. Então não é para vir aqui no final, não é para clicar em outro local, é sempre para clicar na primeira linha vazia, na primeira célula vazia. E o meu conselho é sempre começar com a data também. Então aqui, digamos que no dia 23/9/2026, Enter. No dia 23/9/2026, eu tive um recebimento de R$ 150, Enter. Referente ao quê? A uma entrada ou uma saída? Olha que interessante, pessoal. Só de eu mudar os R$ 150 e direcionar ele ou é uma entrada ou uma saída, olha as caixinhas ali em cima sendo automaticamente alteradas para mim. Mas aqui eu vou deixar como uma entrada. E, como eu selecionei entrada, aqui na descrição, eu também tenho as opções de entrada, pagamento, salário. Só que se eu tivesse selecionado uma saída, as opções iriam ser as opções de saída, água, energia, limpeza, etc. Então, tudo que cadastramos aqui no cadastro, ou para entradas ou para saídas, é justamente o que vai aparecer lá na lista. Quando seleciona a entrada, aparecem as entradas, quando seleciona as saídas, aparecem as saídas. Deixa eu voltar aqui no fluxo de caixa. Aqui foi uma entrada de um serviço X. E esse serviço X, ele foi o quê? Pago, ele foi em aberto ou ele foi atrasado. Nesse caso, pessoal, é um serviço que ele já foi pago, por exemplo. Já está pago, já está concluído. E essa situação, o que ela interfere? Essa situação é muito boa para que você, dessa forma, consiga ter um controle mais preciso de tudo que já foi pago, tudo que está em aberto e tudo que está atrasado. Tá, mas e daí, professor? O que eu vou fazer com isso? Você depois pode filtrar apenas essa situação. Aqui em cima da planilha tem alguns filtros. Ó. Ah, se eu quisesse ver tudo que está em aberto, eu clico aqui e automaticamente ó, a tabela filtra para mim de modo a me mostrar tudo que está em aberto. E o legal é que essas caixinhas aqui de cima, 3.900, 4.155, etc., elas são filtradas também conforme o filtro que a gente aplicou. Então eu consigo ver que de coisas em aberto, eu tenho um resultado de menos R$ 200. Comparando aqui, né, entradas com saídas. E se eu quiser ver só o atrasado, eu clico e é dessa forma a tabela me mostra só o que está atrasado. Só o que está pago, eu clico e me mostra só o que está pago. Então, pessoal, esses filtros servem para isso, para você conseguir filtrar a tabela, de modo a ver só o que você precisa. Se eu clicar nesse xizinho aqui de cima, ele limpa a tabela e mostra a tabela completa. Aqui também eu posso filtrar por mês e por ano. Ah, eu quero ver só o que é referente, ó, tem setinha para cima e para baixo, só o que é referente ao mês de abril. Ele vai me mostrar só a tabela referente aos meses de abril de 2026. Deixa eu limpar esse filtro e agora a tabela volta a mostrar de forma completa. E além disso, pessoal, esse status pago é o status que vai ser retornado para você aqui no seu relatório financeiro. Então, tudo que está mostrando que entrou, o que saiu, resultado, acumulado, enfim, nos 2 relatórios, a planilha vai considerar apenas o status igual a pago. Por quê? Porque o pago foi o que de fato entrou ou saiu da sua conta. Se está em aberto, ainda não entrou nem saiu. E se está atrasado também, não entrou nem saiu. Então, o pago é o status que é considerado lá no relatório também, para que você tenha um valor real do que entrou e do que saiu. E não algo fictício, digamos assim.
Então, vamos lá, continuar cadastrando. Comecei aqui com a data, valor, tipo, descrição, situação. Posso colocar o cliente fornecedor. Não é obrigatório, é opcional. Você pode escrever se você quiser. Eu acho interessante, porque às vezes você consegue ter uma planilha mais completa, com mais detalhes. Então, nesse caso, eu fiz esse serviço para empresa 123. Nota fiscal? Tem nota fiscal? Não tem? Enfim, posso colocar a nota fiscal aqui. O legal é que, nesse caso, você consegue colocar 0 no começo. Ó. Digamos que a nota seja isso daqui, ó, 001. Pronto, o Excel deixa. Forma de pagamento, você pode clicar e escolher a forma de pagamento. Foi pago no boleto, foi pago no Pix, enfim, você clica e selecione mais uma vez. As formas de pagamento que aparecem aqui para você são as que você mesmo cadastrou lá no cadastro. E observação, você pode escrever uma informação que é importante. Alguma coisa que você queira anotar para não esquecer. Aqui é opcional, você pode escrever se você quiser, se não quiser, enfim. Saldo acumulado, pessoal, é uma coluna com fórmula que consegue te mostrar, linha a linha, a situação do seu saldo. Linha a linha. Aqui a gente tem o resultado final, geral, né? O saldo, enfim. Mas aqui é o saldo acumulado, é linha a linha, a evolução dele. À medida que você vai registrando cada lançamento. E essas colunas aqui no final são apenas para facilitar o relatório. Você não precisa mexer nessas colunas. São colunas com fórmulas. Elas vão calcular a quinzena, você está na primeira ou na segunda quinzena do mês, vai calcular o mês e vai calcular o ano. Isso, simples. Porque isso vai ajudar bastante lá para o Excel fazer o relatório. Basicamente, então, finalizamos, pessoal. Aprendemos como cadastrar uma informação. Mas deixa eu cadastrar mais uma, que vai ser uma informação de saída agora. Depois a gente vê como editar, como organizar em ordem alfabética e também como remover uma informação. Só que agora, olha só a situação que eu me encontro. Eu preciso cadastrar uma nova informação, então sim, sempre, 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 pessoal, eu clico na primeira linha vazia. O problema é que essa informação é referente ao dia 1/1 de 2026. Ou seja, é lá do começo do ano, então teria que estar lá no começo. Então quer dizer que eu tenho que ir lá no começo cadastrar? Não, não é para você fazer isso. Você sempre vem na última linha e cadastra, independente da data que você está cadastrando. Mas e aí, como é que eu faço para deixar organizado? Calma, que eu já te mostro como que você organiza isso daqui. Preenche primeiro as informações. Então vou colocar aqui ó, o valor de R$100, saiu da minha conta, porque foi feito um pagamento de limpeza e já foi pago. Vou colocar aqui, ó, pago. Cliente fornecedor, posso colocar aqui o nome da empresa, do cliente, enfim, que recebeu. Nota fiscal, forma de pagamento, vou colocar cartão de débito, observação, enfim, aqui tá tudo certinho, não preciso preencher nada. E é isso, pessoal. Então já cadastrei, olha que fácil, uma saída de dinheiro da empresa. Só que como eu falei, essa data deveria estar lá no começo para ficar na ordem cronológica das coisas. Como é que eu resolvo então esse problema? Do mesmo modo que aprendemos a filtrar nos cadastros, aqui funciona de modo parecido. Eu quero filtrar pela coluna da data, eu quero organizar pela data. Então eu clico no filtro da data e vou na primeira opção, classificar do mais antigo para o mais novo. Opa, automaticamente ó, a tabela é atualizada para mim. E será que deu certo? Vamos ver. 1/1, R$100, saída, limpeza. Opa, aqui mesmo. Ó. Foi o registro que eu fiz. Inclusive, cartão de débito, exatamente o que eu registrei. Então ele saiu de lá do final da planilha e veio parar aqui no começo, ficando bem organizado. Então você não precisa se preocupar, porque é assim que você organiza a planilha. E as fórmulas, pode ficar tranquilo, pessoal, porque as fórmulas vão funcionar da forma correta. Você não precisa mexer nas fórmulas, desde que você faça o cadastro, faça a organização de A a Z, como eu estou mostrando aqui. E agora, como que eu posso fazer para deletar uma informação de uma linha? Exemplo, essa linha aqui da reforma. Eu quero deletar essa linha por algum motivo. Digamos que não aconteceu essa reforma aqui, então não faz sentido eu deixar ela anotada. Quero deletar ela por algum motivo. Como que eu faço para deletar? Pessoal, diferente do jeito que aprendemos na aba de cadastro, aqui temos que deletar de uma forma um pouquinho diferente. Mas é bem simples, é até mais fácil. O que você vai fazer? Você vai selecionar a data, o valor, o tipo, a descrição, a situação. Seleciona aqui, só cuidado, não seleciona a fórmula, tá? Ó, aqui no final é fórmula, então não seleciona, vem até a observação. Dá um delete, simplesmente. Pronto. Deu um delete. Ó, você limpou a linha. Delete. Delete. É isso aí. Só que aí você concorda que vai ficar com um buraco no meio da planilha. Para você evitar esses buracos, você clica aqui em cima na classificação, igual aprendemos, e então organizar de A a Z. Pronto. Porque aquela linha que você deletou, agora ela fica prontinha aqui no final. E aí, se você quiser, você pode usar ela já diretamente para cadastrar novas informações. Então aí você pode usar agora essa nova linha para cadastrar novas informações, não tem problema, porque ela é a última linha da planilha e ela não tem nada, está vazia, então dá para você usar ela, tá bom? E para você editar alguma informação, pessoal, como é que você faz? É bem simples, você só clica onde você quer editar, exemplo, esse 56, eu vou colocar 57, Enter, pronto, está feito.
Quero editar o status. Clico na caixinha, coloco pago, coloco atrasado, enfim. Pronto, editou. Super simples, tá bom? Então é só clica e edita, coloca nova informação por cima. Então a gente viu como que insere, como é que remove informações, e como é que edita, e como é que classifica de A a Z. Também vimos como que usa esses cartõezinhos, que na verdade são bem visuais, né? Para você ver tudo que entrou, tudo que saiu, o resultado. E também vimos aqui esses filtros na parte de cima. Agora a parte que está faltando é o relatório financeiro. Quando a gente clica no relatório financeiro, tudo que foi registrado no fluxo de caixa aparece aqui automaticamente para a gente. A única atenção que você tem que ter é selecionar corretamente o mês e o ano. O que o mês tem a ver e o que o ano tem a ver? Bom, pessoal, o ano ele é referente ao ano que você fez os lançamentos. Então, se eu selecionar aqui 2025, veja que zerou tudo, ó. Não tem valor nenhum em nenhuma das duas tabelas. Por quê? Porque eu não tenho nada no meu fluxo de caixa referente a 2025. Mas agora, quando eu coloco 2026, o fluxo de caixa me mostra valores referentes ao ano de 2026. E além disso, a gente tem ainda essa opção do mês. Janeiro, fevereiro, até dezembro. Se eu selecionar janeiro, o que acontece? Veja que apenas a primeira tabela é filtrada para mim. A segunda não é filtrada. Mas por quê? Porque a segunda, pessoal, ela já está dividida mês a mês. Ó. Então não faz sentido ela ser filtrada. Ela só é filtrada pelo ano. Agora, a primeira, ela é filtrada também pelo ano, mas também pelo mês. Então aqui, se eu seleciono o mês de agosto, me mostra apenas as informações de agosto. Ó. Dia 1 de agosto, dia 2, dia 3, dia 4, o dia da semana, sábado, domingo, segunda, etc. Total que entrou, que saiu, o resultado e o acumulado. Deixa eu selecionar, nesse caso, o mês de julho. Pronto. Agora o mês de março. Aí eu consigo ver ó, tudo que entra e que sai em cada um dos meses. Ó. Aonde entrou, aonde saiu certinho. E aqui embaixo ainda o acumulado, né? O total que entra e que sai, o resultado, enfim. E aqui na direita, pessoal, a gente consegue ver cada um dos meses. Então eu consigo ver tudo que entrou, tudo que saiu, o resultado e o acumulado em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, além de poder ver ainda por quinzena. Na primeira quinzena de janeiro, na segunda quinzena, na primeira quinzena de fevereiro, na segunda quinzena e etc. E assim a gente consegue comparar ó, uma informação com outra mês a mês e além de ter o resultado anual, né, completo. Tudo que entrou e saiu no ano inteiro. E se você quiser aqui em cima, você consegue facilmente ver qual que é o seu caixa atual, ou seja, 9.449. É exatamente isso daqui, ó, o resultado e o acumulado, ó, tá vendo? Bate certinho. E aqui, se você quiser, você pode também digitar um caixa inicial. Exemplo, eu comecei a fazer os registros e eu já tinha o caixa de R$2.000. Enter. Aí esses valores aqui são atualizados para você, ó. Então, nem sempre você vai começar a planilha quando você começa a empresa ou quando você começa a registrar as informações, você tem R$0 no banco. Não. Pode ser que você já tenha alguma coisa. Aí você já coloca aqui o caixa para ficar certinho as informações da sua planilha, tá bom? Então dá para você fazer esse ajuste. Então espero que essa planilha possa te ajudar bastante, pessoal, de como fazer fluxo de caixa, os cadastros e ver um relatório financeiro de tudo que está acontecendo. Se você tiver qualquer dúvida, às vezes sugestões de melhorias para a planilha, deixe nos comentários. E para adquirir, é só clicar no link da descrição. Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo.